Olá, mulher poderosa! Seja bem-vinda ao nosso terceiro dia da segunda semana. Hoje nós vamos continuar falando sobre Raabe. E aí, você leu a história de Raabe? O que você achou dessa mulher? Hoje nós vamos aprender que Raabe tinha total confiança em Deus. A Bíblia, não nos fala muitas coisas sobre Raabe, além do fato de que ela era uma prostituta. O que mais conhecemos sobre ela é que ela era uma prostituta. No entanto, podemos aprender bastante sobre ela e sobre o que ela acreditava. Uma coisa que nós não podemos deixar de levar em conta é que Raabe, ela era uma prostituta, mas ela tinha muitas coisas boas no seu coração. Um exemplo claro disso é que quando os espias chegam até ela, olha o que ela diz: eu sei que o Senhor Deus está com vocês. O Deus de vocês, o Senhor, é Deus lá em cima no céu e embaixo da terra. Raabe tinha uma fé em seu coração. Mesmo ela sendo de uma cultura totalmente pagã, Raabe, ela foi capaz de declarar que o nosso Deus é poderoso no céu e poderoso também na terra. Essa declaração vindo dessa mulher prostituta, que era conhecida assim perante a sociedade, essa declaração vindo da boca dela é algo que incrível, é algo maravilhoso. Por quê? Porque isso revela coisas do coração de Raabe. As atitudes dela não mudavam o que ela cria no coração. O que ela praticava não mudava o que estava dentro do coração dela. Então Raabe, ela deu essa afirmação, crendo, mesmo ela sendo dessas culturas pagã, dessa cultura pagã, ela creu que Deus era poderoso. Ela depositou a sua confiança em Deus, porque ela sabia que Deus era poderoso, o Deus daqueles espiões era poderoso. Então, por isso, quando ela resolve escondê-los, antes disso, Deus seleciona Raabe para provar para nós algumas coisas. Muitas das vezes nós achamos que a pessoa precisa ser uma pessoa totalmente perfeita para ser usada por Deus. O que as pessoas precisam é de quê? Entregar o seu coração para Deus, porque Deus é poderoso para nos transformar. Então, ela cria em Deus no seu coração. E isso faz com que Raabe se torne para nós o quê? Um modelo de fé. E agora nós vamos falar 4 motivos pela qual Raabe se torna um modelo de fé. O primeiro ponto e o primeiro motivo, ela levou a palavra de Deus a sério. Quando Deus falou aos israelitas que aquela terra seria deles, Raabe considerou que isso já estava o quê? Concretizado. Ela creu muito antes das coisas acontecer. Deus havia falado que os israelitas possuiriam aquela terra, a terra prometida. Então, antes de acontecer, olha as palavras que Raabe declara: eu sei que Deus é poderoso lá em cima no céu e embaixo na terra, e eu sei que Ele vai dar essa terra para vocês. Uma coisa que nós precisamos aprender é levar a palavra de Deus a sério. Crer que o que Deus falou está falado. O que Deus prometeu está prometido. Precisamos compreender isso, que a palavra de Deus não há variação de dúvida sobre ela, não há dúvida sobre a palavra de Deus, que a palavra de Deus é a verdade. Então nós não precisamos duvidar daquilo que o Senhor diz. Nós precisamos de crer, depositar a nossa total confiança naquilo que Deus disse. Então Raabe, ela faz isso. Ela poderia, e ela teria muitos motivos, gente. Se for olharmos a vida dela, ela teria muitos motivos para não confiar em Deus. Afinal de contas, a vida dela não era uma vida que aos olhos da sociedade, aquela sociedade olha aos bons olhos, vê com os bons olhos. Então ela teria 1001 motivos para não acreditar nas palavras que Deus diz, por causa da situação que ela se encontrava, por causa da vida que ela levava.
Não era uma vida, aos olhos das pessoas, uma vida boa. Para as pessoas, uma pessoa dessa, né, não está precisando de um contato com Deus. E realmente Deus pode transformar a história. E realmente Deus pode mudar a nossa vida. A primeira coisa que nós precisamos fazer para mudança é o quê? Abrir o nosso coração. Deus quer nos mudar. Deus quer nos transformar. E uma coisa que é muito relevante mediante a isso, que Raabe levou a palavra de Deus tão a sério. Ela foi capaz de trair o seu povo. Ela foi capaz de fazer isso, de trair o seu povo. Imagine só, gente, para aquela época, se o rei pegasse ela cometendo essa traição, o que Raabe receberia era o quê? Uma pena de morte. Ela morreria, sem sombra de dúvidas. Ela morreria por estar descumprindo e por estar descumprindo, né, aquilo que uma ordenança do rei, e também por estar traindo a sua nação, o seu povo. Então ela morreria se ela fosse pega ali cometendo essa traição. Mas ela levou a palavra de Deus a sério. Ela creu que o que Deus falou iria acontecer. E você tem toda essa fé? Se fosse você no lugar de Raabe, e aí chegasse os oficiais do rei na sua casa, falando para você: entrega essas pessoas que estão aí, porque senão você vai morrer. A minha suspeita é que muitos de nós entregaríamos. Um outro exemplo era na época do Hitler. Se nós estivéssemos lá, qual seria a nossa atitude? Nós daríamos um passo de fé ou nós desistiríamos da nossa fé? Então nós precisamos aumentar a nossa fé, elevar o nível da nossa fé, elevar o nível da nossa confiança em Deus. O segundo ponto que nós vamos aprender com essa história de Raabe aqui é que ela foi na contramão da maioria. Enquanto todos os moradores lá de Jericó se preparavam para a batalha contra os israelitas, Raabe se preparou para protegê-los. Ela foi contra a ideia do seu povo, porque o povo estava se preparando para a guerra, para acabar com eles. Mas ela o quê? Os protegeu. Ela acreditou que Deus faria o que ele disse que faria. E você? Você acredita que Deus fará o que ele disse que fará? Nós precisamos acreditar no que Deus disse que vai fazer. Sem dúvida, ela acreditou. E ela acreditou tanto, gente, que ela foi capaz de deixar a vida que ela levava, de trair o seu povo, pelo fato dela acreditar no que Deus disse. Nós precisamos, então, fazer isso. Deixar aquilo que nós acreditamos, muitas das vezes, para acreditar no que Deus diz. Nós precisamos acreditar no que Deus disse, no que Deus falou, no que Deus disse que vai acontecer. Nós precisamos de deixar a nossa vida passada para nos lançar na nova proposta que Deus nos dá. No novo de Deus, nós precisamos nos acreditar, nos lançar. Essa é a palavra, nos lançar em confiança, em dependência a Deus, confiando que Ele já sabe o final da nossa história. Então, Raabe, ela faz isso. Ela vai lá, ela leva o povo, os espiões, ela esconde ele. E nós? O que nós fazemos? Será que nós temos fé o suficiente para ir contra a maioria? Nós precisamos entender que quando nós estamos fazendo o que Deus nos chamou para fazer, muitas pessoas vão nos criticar, mas nós precisamos dar crédito e obedecer a Deus. Nós precisamos dar crédito àquilo que Deus diz e seguir em obediência a Deus. Você consegue pensar em pelo menos uma área na sua vida na qual você está indo em contramão à maioria? Você já pensou e você consegue imaginar aí uma área da sua vida que você vai contra a maioria? Talvez você não tenha aprovação da sua família, talvez as pessoas da sua igreja ou as pessoas da sociedade não aprovam algumas coisas que você está fazendo. Isso é ir contra a maioria, isso é ir contra as pessoas, mas ir contra a maioria. E se você estiver indo em direção ao que Deus está chamando,
siga em frente, porque você vai se dar bem. Mas uma coisa nós precisamos entender: se não tivermos indo contra a maioria, talvez seja porque nós estamos nos conformando com esse mundo. Em vez de transformá-lo, nós estamos o quê? Conformando com esse mundo. E nós não podemos nos conformar com esse mundo. O apóstolo Paulo diz isso em Romanos 12:2, que nós não podemos nos conformar com esse mundo, mas nós precisamos o quê? Transformar. É por isso que nós precisamos ser uma mulher poderosa, para que nós possamos transformar o mundo. O terceiro ponto que nós aprendemos aqui é o quê? Raabe creu em Deus e fez algo a respeito. A fé se traduziu em quê? Ação. É uma coisa que eu costumo dizer: quem crê faz alguma coisa. Quem crê na promessa que Deus fez, caminha em direção à promessa. Quem crê, resolve. Quem crê, não desiste. Quem crê, segue em frente. Quem crê, faz alguma coisa. Ela creu na promessa de Deus. Ela creu que Deus falou e que iria acontecer. Mas o fato dela crer, a fé dela se transformou em quê? Em uma ação. Ela creu e por isso ela então resolveu o quê? Proteger os espiões, porque ela sabia a quem ele serviu. Ela sabia que ele serviu o Deus poderoso. E nós precisamos o quê? Além de crer nas promessas, nós precisamos fazer alguma coisa. Um grande exemplo, vou dar um exemplo aqui. Talvez Deus disse que você vai ser uma médica, ou sei lá, uma enfermeira, algo do tipo. Eu não sei qual é a promessa que Deus te fez. Mas se você não estudar, se você não correr atrás, se você não se matricular, se você não se esforçar, estudar, essa promessa vai acontecer? Claro que não, porque você não agiu, você não fez a sua parte. Então nós precisamos entender isso, que a nossa fé, em alguns momentos, ela precisa ser acompanhada de ação. O outro ponto, ou seja, o quarto ponto, isso mesmo, o quarto ponto é que Raabe confiou que Deus cuidaria dela. Gente, veja só, olha, essa mulher já vivia numa situação difícil, numa situação deplorável. Mas o que acontece? Ela decidiu crer que Deus cuidaria dela. Ela entregou a sua vida a Jesus. E você, já entregou a sua vida a Jesus? Entregue sua vida a Jesus. Confia que Ele cuidará de você. Essa mulher, ela confiou tanto em Deus que ela foi capaz de confiar nesses homens que ela tinha acabado de conhecer. Mas ela não confiou nos homens. Ela confiou no Deus que aqueles homens serviam. Então, ela tinha acabado de conhecer eles. Mas o Deus que aqueles serviam, ela já o conhecia. Tanto que ela foi capaz de dizer que ela sabia que ele era poderoso no céu e na terra. Então, além do mais, como os homens protegeriam ela, gente? Ela teve que confiar em Deus mesmo, sabe por quê? E não nos homens. Porque como que aqueles homens teriam a capacidade? Eles estavam invadindo uma terra que não era deles. Eles já estavam sendo procurados para serem mortos. Então, como que aqueles homens poderiam protegê-la? Claro que quem protegeu Raabe foi Deus, porque se os espiões fossem pegos, eles também morreriam. Mas quem estava com eles, o Deus a quem eles serviam, era o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então, somente Deus, essa história de Raabe, nós vemos só que como Deus protegeu essa mulher, somente Deus, gente. Isso que aconteceu foi Deus. Somente Deus poderia fazer isso, somente Deus poderia proteger ela e os espiões de todo aquele povo. Então, nós precisamos nos lançar ao cuidado de Deus, porque Deus, Ele cuida de nós. O nosso Deus é um Deus protetor, o nosso amigo, o nosso auxiliador. Então, Ele cuida de nós. Então, Raabe, como nós lemos, ela teve que o quê? Amarrar um cordão vermelho
na janela. Isso era uma prova legítima que ela estava confiando em Deus. Imagine só, algumas pessoas vão na sua casa e falam, vai ter uma guerra aqui e tal, o seu povo vai morrer, e aí ele fala assim com você, você coloca uma fitinha aí, um cordão amarrado aí, um pano, sei lá, na janela. Gente, isso é pra quem tem fé. Isso é pra quem realmente tem fé. Porque o que um paninho vermelho na janela pode fazer por nós? E vocês estão entendendo como ela creu? Como ela estava crendo em Deus o tempo todo? Como ela tinha uma fé que nós precisamos nos espelhar nessa fé? E aí, quando os israelitas invadiram a cidade, Raabe estava lá, esperando por eles. Isso também tem um significado tão grande. Se ela sabia que a invasão era iminente, por que ela não fugiu? Raabe poderia ter fugido, mas ela traz para nós um testemunho incrível de fé. Grave bem isso no seu coração. Em momento algum, ela tentou escapar, ela tentou se salvar. Em vez disso, ela esperou que o Senhor fosse ao seu resgate. E não só do resgate dela, mas também de toda a sua família. Muitas das vezes, escute isso, grave isso no seu coração. Não fuja. Espere que o Senhor, Ele tem o resgate. No Senhor nós temos resposta. No Senhor nós temos tudo o que precisamos. Então, mulheres poderosas, não fuja. Fique lá, quietinha, aguardando o Senhor te ajudar. O Senhor vir com escape. Aguardando o Senhor cumprir as promessas. Não saia. Existem mulheres que não conseguem viver uma vida com o Senhor porque não se aprofundam no relacionamento com Ele. E aí, quando as coisas não são do jeito que a gente quer que seja, a gente reclama, a gente duvida do Senhor. Não, fique quietinha lá, assim como Raabe, fique quietinha, aguardando o Senhor. Pode estar acontecendo uma guerra do lado de fora, mas fique quietinha, aguardando o Senhor. Gente, fiquei tão empolgada aqui que meu fone até caiu. Tinha que dar até um pause pra me pegar. Mas voltando aqui. Raabe não fugiu. Ela ficou quietinha esperando Deus cumprir, porque ela estava confiando em Deus. Existem algumas coisas na sua vida que evidenciam que você conta com Deus, com apenas Ele, para que cuide de você. Existe algo que você conta apenas com Deus? Ou você lança a sua aposta constantemente, armando um plano de contingência caso Deus não apareça na sua história? Na sua vida, existe espaço para outro plano além do plano de Deus? Muitas vezes nós fazemos isso. Nós falamos, não, Deus prometeu, mas a gente está sempre dando nosso jeitinho. Então, quem confia em Deus não fica dando jeitinho, confia e ponto. Então, Raabe, ela creu que Deus estava com ela. Ela confiou totalmente em Deus. Ela confiou tanto que ela estava disposta a ir na contramão da maioria. Ela acreditou em Deus totalmente. Então, ela deu uma atitude. Ela tomou uma atitude sobre isso. Raabe confiou que Deus cuidaria dela. E ela se recusou, a perder tempo com o seu jeitinho, que a gente costuma dizer, dando um jeitinho brasileiro. Ela não perdeu tempo dando um jeitinho brasileiro, ela confiou em Deus. Ela teve total confiança em Deus. E você? Você consegue fazer isso? Se quisermos ser lembradas como mulheres de fé, nós precisamos confiar em Deus. Se nós quisermos sermos lembrados como mulheres poderosas, mulheres de fé, nós precisamos depositar a nossa confiança exclusivamente em Deus. Vamos lá para nossas perguntas de hoje. Espero que você tenha gostado do nosso assunto de hoje, do nosso vídeo, do nosso estudo. E a primeira pergunta cite 4 razões pelas quais Raabe é um modelo de fé para nós. Quais são as 4 razões que Raabe se tornou um modelo de fé? Número 2.
Você leva a palavra de Deus a sério? Acredita que Ele fará aquilo que Ele disse que faria? Como sua vida mostra evidências de que você acredita nisso? Terceira pergunta. Você está disposta a ir na contramão da maioria se Deus te chamar para fazer isso? Dê exemplos específicos de algo que você decidiu fazer que envolveu ou que envolve ir na contramão da maioria. Número 4. Sua fé é traduzida em ações? Como? Número 5. Você acredita que Deus cuidará de você? Você tenta escapar de situações difíceis por sua própria conta? Ou você tem sempre um plano de contingência? Ou seja, você quer sempre dar o seu jeitinho? Número 6. Qual a principal lição que você aprendeu no estudo de hoje? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até amanhã.